Senhoras e senhores, boa tarde. É com muita satisfação que, na qualidade de diretora da ENAMAT, dou as boas-vindas a todos os participantes do curso de formação continuada sobre as relações de trabalho em meio à pandemia do coronavírus, que atendem às competências dos eixos formativos contidos nas normas da ENAMAT. Ficamos felizes porque recebemos inscrições de magistrados de todo o Brasil. São centenas de participantes, juntos num momento único da história da ENAMAT e de nosso país. Saúdo, sim, todos os que nos assistem. A ideia de um curso totalmente online surgiu da necessidade de ampliarmos o leque de formação dos nossos magistrados em momento de distanciamento social. Isso não significa abandonarmos os nossos cursos em EAD. Ao contrário, atualmente está em andamento um curso sobre a Revolução 4.0 e estamos com as inscrições abertas até o dia 8 de maio para um curso sobre instrução probatória, totalmente à distância. Além disso, está sendo elaborado o conteúdo de um curso sobre negociação e conciliação e ainda pretendemos promover outros cursos com base no levantamento de necessidades feito com todas as escolas regionais no mês passado. Sem prescindir do EAD, abriu-se essa nova possibilidade de capacitação, com cursos e eventos online, inspirados nas lives que têm ocorrido em todo o Brasil, inclusive algumas sendo promovidas pelas escolas regionais. Dessa forma, com respaldo do Conselho Consultivo da ENAMAT, decidimos promover este curso de 8 horas aula, sobre as matérias mais importantes e desafiadoras para os magistrados que compõem a Justiça do Trabalho brasileira. A ENAMAT tem como missão proporcionar aos magistrados do trabalho formação profissional de conteúdo tecnicamente correto, eticamente humanizada e comprometida com a solução justa dos conflitos. E para cumprir essa missão, em momento de proibição de encontros presenciais, procuramos nos reinventar. São novos tempos, mas continuamos sempre obrigados a dar respostas para as demandas que nos são apresentadas, sejam elas de fácil ou de difícil solução. Buscamos, nessa medida, atender às necessidades de capacitação dos magistrados numa época sem precedentes, com inúmeras mudanças normativas ocorrendo diuturnamente. Como se sabe, o governo federal tem editado uma série de medidas provisórias a fim de regular as relações de trabalho diante dessa situação de excepcionalidade, com várias empresas sendo compulsoriamente fechadas, temporariamente ou não, e sendo compulsoriamente também obrigadas a manter o salário dos seus empregados. Diante dessa realidade, voltamos nossos olhos às medidas provisórias 927 e 936, que entendemos ser as mais significativas dentro do atual contexto. Tudo o que é novo exige adaptação. Sabemos que não está sendo fácil para muitos se adaptar a esse trabalho remoto compulsório. Muitos precisam descobrir novas habilidades, lidar com ferramentas computacionais antes desconhecidas. Estamos sendo desafiados a reprogramar nossas vidas, a redefinir nossas relações familiares, a redesenhar nossos lares. A nossa casa deixou de ser apenas o nosso refúgio. Tornou-se nosso gabinete, nossa academia de ginástica, nosso ambiente escolar. Conscientes desta dificuldade em conciliar os deveres profissionais e os novos desafios domésticos, criou-se uma programação condizente com esse momento de rearranjo pessoal. Este primeiro curso online tem um formato que permite a compatibilização dos papéis que todos nós desempenhamos enquanto magistrados e em nossa vida pessoal. Serão 2 horas por dia, com 2 aulas de 1 hora em cada dia. Assim, de segunda a quinta, nesta semana teremos 2 aulas das 15 às 17 horas. Os temas das aulas de hoje serão gerais. Por uma questão de agenda, tivemos que inverter as falas de hoje em nossa programação.
e teremos primeiro como expositor o professor Fred Didier, que muito nos honra com sua presença. Em seguida, teremos a exposição da ministra Cristina Peduzzi, que falará sobre as medidas adotadas pelo TST neste momento de crise da pandemia do coronavírus. Amanhã, seguindo nossa programação, teremos 2 exposições sobre a medida provisória 927, a primeira a ser feita pelo ministro Douglas Alencar e a segunda pelo juiz Paulo Eduardo, do TRT da 2ª Região. Na quarta, serão 2 apresentações, uma pelo ministro Agra Belmonte e a outra pelo ministro Alexandre Ramos, ambos tratando da MP 936. No último dia, será uma abordagem processual, o juiz Júlio Beber, do TRT da 24ª, falará sobre tutelas provisórias, e a desembargadora Tereza Astro, da 15ª, falará sobre mandado de segurança. Como se observa, é uma programação elaborada com o intuito de fornecer conhecimentos teóricos e práticos para enfrentamento das demandas que já estão surgindo e que, claro, eclodirão nos próximos meses em virtude desse novo emaranhado normativo desafiador de uma compreensão da realidade em consonância com esse momento ímpar na vida de cada um de nós. Esclareço por oportuno que há necessidade de 3 registros de presença por todos os participantes em cada dia, um no início da primeira aula, outro no começo da segunda aula e um terceiro no final dos trabalhos de cada dia. Também é necessária a realização de uma atividade avaliativa, segundo as normas da ENAMAT. O link para avaliação será disponibilizado no último dia, na quinta-feira. Informa ainda que, por dificuldades operacionais, não será possível a realização de perguntas aos nossos professores neste primeiro curso online. Estudaremos a possibilidade de haver alguma interatividade, caso haja outras atividades formativas telepresenciais pela ENAMAT. Desculpe. Por fim, agradeço a presença e a atenção de todos e passo a palavra ao professor Fred Didier, a quem reitero os agradecimentos e que, por certo, nos compartilhará os seus elevados conhecimentos com todos os participantes deste curso. Muito obrigada. Professor, com a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Muito obrigado, ministra Dora, caro Platon, caro Benhur, todo mundo que está assistindo aí. Parece que tem muita gente assistindo, né? Pelo que fui informado. E para mim é muita responsabilidade. Vim conversar com vocês aqui de casa, né? Então, eu estou em casa, como vocês devem ter percebido, acho que quase todos estão em casa, estamos em casa cuidando das nossas famílias e da nossa saúde. E falar sobre um tema, primeiro falar para a ENAMAT, para mim é muito, muito caro, porque eu tenho um vínculo muito próximo com a instituição TST. A instituição TST é uma instituição que é, primeiro, muito carinhosa comigo, desde sempre, e a qual eu me liguei formalmente quando fui aquinhoado com a comenda do Mérito Judiciário Trabalhista, em 2015, que o TST me deu. E agora eu sou um membro de uma ordem, né? Uma ordem, eu sou um grão, um cavaleiro da ordem. Portanto, me vinculo formalmente ao TST. Portanto, sempre que vem um convite do TST, eu me sinto não só honrado, mas também obrigado a atender o convite com essa casa, que é uma casa muito carinhosa comigo. E esse tema foi um tema que me foi sugerido pelo ministro Douglas, talvez esteja assistindo também nesse momento. Ele queria que eu falasse sobre a questão da autonomia, né? Da autonomia da vontade, né? E o direito do trabalho e o processo do trabalho, que você imagina que processo é a minha área de especialidade. Ele gostaria que eu fizesse algumas reflexões. E vejam, meus caros, já começando a falar sobre isso, né? Esse tema é um tema que me é realmente muito, muito caro. Eu já reflito sobre ele há muito tempo. Eu tive uma orientanda de doutorado chamada Maria Paulo Rebelo, defendeu o doutorado no ano passado na Federal da Bahia,
e a tese de doutorado dela foi sobre negócios processuais trabalhistas, tanto a autonomia da vontade no âmbito processual e no âmbito do processo do trabalho. Uma tese, inclusive, muito grande, defendida perante a UFPA, ainda não virou livro, mas já foi defendida, inclusive, acho que até que vocês conseguem encontrá-la no repositório de teses da UFBA. E esse tema da autonomia da vontade vem sendo estudado por mim há um certo tempo, a partir de algumas premissas que eu gostaria de destacar para vocês. Vejam, vamos pegar aqui um marco temporal. Vamos até meados dos anos 80 do século passado. Portanto, algo em torno de 35 anos. 35 anos, para a gente poder se posicionar historicamente. O pensamento jurídico da época e o próprio direito positivo da época, voltando, anos 80, século 20, era um pensamento segundo o qual a autonomia da vontade ela era inexistente em alguns ramos do direito, em alguns pedaços do direito ela não existia, em outros ela existia com muita limitação, com uma série de limitações. O pensamento todo era um pensamento para diminuir a autonomia da vontade em áreas a ela interditadas totalmente, como, por exemplo, no direito penal. Direito penal dos anos 80, a autonomia da vontade era zero. Há áreas em que a autonomia da vontade era muito restringida, como, por exemplo, o direito do trabalho. E o direito público, de um modo geral, ainda nos anos 80. Por que eu coloquei os anos 80 como marco? Porque eu visualizo, pelo menos desde 1985 até hoje, uma paulatina transformação dessa ideia, com uma ampliação, uma expansão da autonomia da vontade para áreas que antes ou eram interditadas, simplesmente interditadas, ou eram áreas em que a autonomia não conseguia se desenvolver com muita fluidez, ela tinha uma série de restrições. Vamos pensar no direito público, que é uma área, conforme eu disse, em que a autonomia ou praticamente não existia, ou era muito restrita em meados dos anos 80. Só no direito público, meus caros, nesses 35 anos, nós temos os compromissos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público, pelos entes públicos, envolvendo questões coletivas, compromisso esse que foi criado em 85 pela Lei de Ação Civil Pública, e é um acordo celebrado por entes públicos e celebrado para a resolução de questões de direito coletivo, que são, a princípio, indisponíveis, ou teoricamente indisponíveis, questões da coletividade. Então, nós temos os compromissos de ajustamento de conduta. Nós temos, em 1995, a criação da Lei de Juizados Especiais, com possibilidade de transação penal nos juizados, com possibilidade de suspensão condicional do processo penal no âmbito dos juizados. Nós temos a Lei 9469 de 97, que é uma lei que já em 97 autorizava acordos envolvendo entes públicos. Essa lei depois foi bem aprimorada, e ela vai nessa linha. Nós temos as parcerias público-privadas que surgiram no Brasil no final dos anos 90 e são uma grande negociação envolvendo entes públicos. Nós temos os juizados especiais da Fazenda Pública, que são um tipo de órgão judiciário em que a negociação é da própria estrutura do órgão judiciário e envolve entes públicos. Isso o da Fazenda Pública Federal é de 2001, e o da Fazenda Pública Estadual de 2010. Nós tivemos a criação da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, Câmara Federal Administrativa, que serve para a resolução de controvérsias entre o administrado e a administração pública federal, e mesmo entre entes da administração pública federal. Nós temos
os acordos de leniência que foram criados pela lei anticorrupção, de 2013, juntamente, mesma época da lei de organizações criminosas, que previu a colaboração premiada. Perceba que tanto colaboração premiada quanto o acordo de leniência são acordos, portanto, a autonomia da vontade, em áreas antes proibidas, como é o caso do direito penal, ou muito restritas, como é o caso da administração pública, envolvendo o acordo de leniência. Vejam que, em 2015, foi aprovada uma lei que mudou a lei de arbitragem para expressamente prever arbitragem envolvendo entes públicos, e a arbitragem é essencialmente negocial. No mesmo ano de 2015, foi aprovada uma lei, que é a lei da mediação, e a lei da mediação, que é a lei 13.140, tem um capítulo inteiramente dedicado à colaboração, aos acordos envolvendo o poder público. Vejam que, em 2017, eu estou fazendo passo a passo para vocês perceberem a quantidade de registros históricos, e depois vocês vão perceber por que isso é importante para o direito do trabalho. Em 2017, nós temos a resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 179 de 2017 do CNMP, que disciplina exaustivamente os compromissos de ajustamento de conduta pelo Ministério Público e abre inúmeras possibilidades, na verdade, consagra inúmeras práticas do Ministério Público que já estavam sendo implementadas nos últimos anos. Em 2018, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é amplamente reformada, e a ela se acrescem 10 artigos, sendo que o artigo 23 da LINDB, acrescido em 2018, expressamente regula um acordo envolvendo o administrado e o poder público. Portanto, a possibilidade de acordo envolvendo o poder público foi incorporada à LINDB. Portanto, é como se fosse uma regra geral do direito público brasileiro, ainda em 2018. Nós temos, em 2019, a Lei da Liberdade Econômica, que previu a possibilidade de acordos envolvendo o poder público em diversos momentos, e coloca a autonomia da vontade como um pilar um pilar da economia, né? Um pilar da economia, um princípio que rege a liberdade econômica no país. E já no final de 2019, com o pacote anticrime, a gente vê uma mudança na lei de improbidade administrativa para tirar a proibição de acordo, isso veio no pacote de crime, e a consagração da colaboração premiada com um regramento ainda mais sofisticado, ainda mais exaustivo. Portanto, um aperfeiçoamento da colaboração premiada. O que isso tudo mostra, meus caros? E veja que eu fui de 85 até 2019. O que isso tudo mostra? Mostra que... e faltou um dado importante. Nesse meio tempo, em 2015, foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele muda a chave mental que orientava as nossas reflexões sobre o modo como lidar com a autonomia da vontade de quem tem alguma deficiência mental, algum tipo de restrição cognitiva. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele inverte. Quer dizer, as pessoas com deficiência passam a ser, a priori, capazes. A incapacidade delas será constatada sempre caso a caso e será sempre modulada caso a caso. Porque a intensidade da incapacidade variará de acordo com a intensidade da deficiência, né, e o tipo de deficiência. O que é uma obviedade. Mas até então a gente não se preocupava com isso. O direito brasileiro ainda não tinha, a lei brasileira ainda não tinha incorporado as premissas da Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência, curiosamente subscrita pelo Brasil, mas que ainda não tinha impactado em termos de lei. O CPC de 2015 também, ele aposta muito nisso e, inclusive, aperfeiçoa a redação
estimulando a soluções consensuais do conflito, colocando inclusive as soluções consensuais do conflito como soluções prioritárias, é o que diz o artigo 3º, parágrafo 2º do CPC. Pois bem, meus caros, o que eu quero dizer com esse traçado histórico que eu fiz? Essa quantidade impressionante de atos normativos, ora legais, ora administrativos, que cada vez mais vão dando mais força, e expandindo mais a autonomia da vontade. Isso me parece, e aí é o ponto que eu quero começar a minha exposição envolvendo o direito do trabalho, isso me parece que é o espírito do tempo. Ou seja, o momento histórico é um momento que eu venho chamando, já chamei em alguns lugares, um momento de recapacitação. O que é essa recapacitação? É o direito voltando os olhos ao indivíduo e devolvendo ao indivíduo alguma parte que lhe havia sido tirada de autonomia, de poder de autorregramento. É claro, e eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer, evidente que em um determinado momento histórico, lá atrás, em que essa autonomia do indivíduo era muito grande, gerou uma série de abusos, evidentemente. Esses abusos foram sendo controlados e contidos pelo direito, ora pelos tribunais, ora pelo próprio legislador, que iam percebendo que a autonomia da vontade não poderia ser exercida livremente, em qualquer circunstância, porque seria uma autonomia meramente formal e não substancial. As pessoas, de fato, em muitas situações, não podem opinar, não tem como decidir, não há opção para elas. E, portanto, você não pode falar em autonomia da vontade se não houver opção. E o século XX, sobretudo a primeira metade e logo depois do pós-guerra do século XX, foi um século para isso, para que o direito fosse construído de modo a domar a autonomia da vontade, para que ela não levasse as pessoas a situações inadmissíveis, né, situações inaceitáveis. Essa é uma conquista do século XX que a gente não pode ignorar. É natural, no entanto, nos fenômenos históricos, que a gente que ocorra aquilo que se chama de volta do pêndulo. Volta do pêndulo. Você pegar um pêndulo de um relógio e puxar o pêndulo muito para um lado, quando você largar, o pêndulo vai para o outro lado, imediatamente. E depois ele volta, e quando volta, já não volta para o ponto de partida, já volta para um ponto menor. E nesse vai e vem, chega um ponto que ele vai e equilibra no centro. A história funciona muito assim. Você tem uma autonomia plena e ilimitada, portanto, está lá no extremo, aí você puxa para o outro extremo, que é tolher a autonomia, segurar a autonomia, porque ela é perigosa. E é natural que nesse concerto de forças, nessa harmonização de forças em direções opostas, ou em sentidos opostos, você chega a um ponto de equilíbrio. A impressão que eu tenho é que os últimos anos são anos de volta do pêndulo. Não volta para o que era, porque a volta do pêndulo não volta para o que era nunca. Isso é uma questão de física. Você larga o pêndulo e não volta para onde saiu. Ele volta para um ponto mais à frente. Estamos numa volta do pêndulo, não para voltar ao que era no século XIX, mas para chegar a uma situação em que você devolva alguma quantidade de autonomia, mas que continue protegendo aquela pessoa. Quer dizer, você devolve a autonomia para protegê-la, não para desprotegê-la. O ideal da proteção é um ideal que não pode ser ignorado. O paradigma da proteção não pode ser ignorado. Pois bem, o direito do trabalho, me parece, está inserido nisso. Não é por acaso que as últimas grandes leis trabalhistas foram leis que apostaram muito na autonomia, ora autonomia coletiva, ora autonomia individual. Os senhores sabem disso, não preciso nem dissertar sobre isso. Houve uma aposta. Essa aposta, para muitos foi uma aposta exagerada,
para outros tantos não foi uma aposta exagerada, foi uma aposta boa. O certo é que houve uma aposta. E é uma aposta que, por si, ou seja, como política, não pode ser considerada inconstitucional. Você não pode dizer que é inconstitucional o legislador dar mais autonomia à pessoa. Não pode. A inconstitucional, em tese, não dá. É possível que, caso a caso, o exercício desse poder possa se revelar um exercício desmedido, um exercício prejudicial à pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, como é o caso do trabalhador, que muitas vezes, e se presume isso, está numa posição de vulnerabilidade em frente ao empregador e, portanto, dificultando o exercício da sua autonomia. Mas o certo é que isso foi incorporado às leis trabalhistas, e foi incorporado às leis trabalhistas nesse contexto histórico. É muito importante isso. Sempre quando eu falo sobre esse assunto para uma plateia de especializados em direito do trabalho, eu quero contextualizar historicamente, para que não se ignore o fato de que esse reforço da autonomia no direito do trabalho, ele está dentro de um contexto histórico. Ele não é uma peça solta, ele não foi tirado da cartola, do nada. Ele está dentro do espírito do tempo. E o espírito do tempo é um espírito de recapacitação. Pessoas com deficiência mental foram se transformar em pessoas capazes, a priori capazes. Você controla a incapacidade dela caso a caso. Portanto, você muda a chave. Em vez de você pensar que a priori é incapaz, você pensa que a priori é capaz. E aí, caso a caso, resolve. Então, o raciocínio deixa de ser um raciocínio, em tese, a priorístico, para ser um raciocínio a posteriori, um raciocínio caso a caso. A impressão que eu tenho, e eu estou bem convencido disso, é a de que o direito do trabalho se incorporou a esse fenômeno, esse momento histórico. Em que as pessoas, e o parlamento captou isso, é preciso que se entenda uma coisa que eu aprendi no meu tempo de CPC na Câmara dos Deputados. O parlamento, ele é muito representativo mesmo de boa parte das camadas do povo brasileiro. A gente pode falar todas as coisas ruins que nós imaginamos do parlamento, mas uma coisa que realmente o parlamento faz é ouvir. As coisas chegam no parlamento, chegam nos deputados com alguma rapidez. E não é por acaso que essas reformas trabalhistas foram aprovadas tão rapidamente. Mesmo aparentemente com oposição dos partidos de esquerda, foi muito rápido. Isso é um sinal, assim, eu posso, pelo que eu aprendi, de que há um certo consenso, de que há um limite de disponibilidade que o trabalhador tem de ter como regra. Isso não quer dizer que, caso a caso, não se perceba um exercício irrazoável dessa autonomia, ou injustificável, ou abusivo da outra parte. Mas, como regra, dá uma autonomia para a pessoa decidir o que é melhor para ela, poder decidir o que é melhor para ela. Então, esse ponto é um ponto muito importante no meu modo de ver. Compreender que esse reforço que vem sendo dado à autonomia no processo do trabalho, ou do direito do trabalho como um todo, não é um reforço, não são coisas que vieram apenas para o processo do trabalho, estão dentro de um contexto histórico de recapacitação, inclusive de pessoas com deficiência, cognitiva, como aconteceu no Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015. Por que o trabalhador, como categoria, também não poderia ter um tipo de resgate de parte da sua autonomia? E as reformas trabalhistas, elas também apontam para uma outra coisa que é muito importante, pelo menos eu acho, né? Eu que não sou um especialista em direito do trabalho, como os senhores sabem disso, mas vejo de fora como um curioso.
é a percepção, que me parece muito importante, que é a de que existe, que é preciso pensar a intensidade da proteção do direito do trabalho e do processo do trabalho a partir dos graus de hipossuficiência, dos graus de vulnerabilidade. Ou seja, não há apenas um grau de vulnerabilidade. O trabalhador analfabeto que ganha um salário mínimo e é carvoeiro, ele tem um grau de vulnerabilidade evidente. Isso é uma evidência, o que eu vou dizer agora é um clichê, mas é importante lembrar disso. O grau de vulnerabilidade dele não é o mesmo grau de vulnerabilidade de um professor universitário, não é o mesmo grau de vulnerabilidade de um advogado, de um escritório de advocacia, não é o mesmo grau de vulnerabilidade de um diretor de uma empresa. Todos são trabalhadores, todos são regidos pela CLT. Mas todos terão a mesma intensidade dessa proteção? Será que não é preciso pensar e interpretar o direito do trabalho a partir de uma espécie de calibração do índice protetivo do direito do trabalho? Você calibra, dá mais calibragem a ele, tanto maior for a vulnerabilidade, dá menos calibragem a ele, tanto menor for a vulnerabilidade, de modo que, e aí vem a parte da autonomia, se possa reconhecer mais autonomia, como se reconhece, embora sem essa retórica argumentativa, mais autonomia, portanto, mais poder de barganha, de negociação para o trabalhador menos vulnerável e menos poder de barganha para o trabalhador mais vulnerável. Isso as pessoas fazem. Os juízes fazem claramente. A legislação aponta nesse sentido. Já aponta quando permite arbitragem para trabalhadores com renda maior. É um exemplo. Mas será que isso não vale para a gente pensar na autonomia? Autonomia como categoria importante do processo de trabalho. Será realmente que vale para qualquer caso, para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de vínculo de trabalho, a premissa de que o trabalhador, perante o empregador, ele não tem como optar, não tem como decidir, portanto a autonomia dele é zero? E vejam a importância disso, e vejam como as coisas podem ganhar um matiz diferente em tempos de pandemia. Eu andei pensando muito sobre isso. Esses tempos de pandemia são tempos em que, evidentemente, as pessoas buscam maior proteção porque se sentem mais fragilizados. Isso é evidente. Ao buscar mais proteção, há uma tendência de você diminuir a valorização da autonomia, porque eu quero que alguém me proteja, então eu abdico da minha autonomia para buscar proteção a alguém que tende a ser mais forte do que eu. Então, é possível que se construa um discurso de que, em tempos como esse que nós estamos vivendo, aí sim é que a autonomia não pode prevalecer, porque ninguém tem condições de decidir, de optar em momentos assim. Notem que, se isso extrapolado serviria para qualquer tipo de ato jurídico, não apenas para atos trabalhistas, porque também se pode falar isso até para casamento. A pessoa decidiu casar nesse momento, pode ter casado pensando que ia morrer daqui a 3 meses e casa logo. Até o ato de casar pode ter sido comprometido em sua vontade por conta desse clima que está vivendo. Então, essa argumentação que extrapolada pode servir para comprometer a validade de atos jurídicos de um modo geral, no direito do trabalho ganha reforço na medida em que, todos sabem, o direito do trabalho é um direito protetivo. Mas aí, de outro lado, eu penso, são reflexões, né? Será que exatamente por causa da pandemia não é preciso transferir para a pessoa que está sentindo os efeitos da pandemia na sua vida de modo diferente, evidentemente, do que uma outra pessoa sente na sua respectiva vida? Cada pessoa sente os efeitos, evidentemente, de forma diferente. Então, será que também não seria um momento em que você tem que permitir que a pessoa possa, a partir dos efeitos desse problemaço que nós estamos vivendo na sua vida, decidir o que é melhor para ela?
É uma reflexão sincera. Será que é possível tirar isso de um empregado que pode negociar, fazer algum tipo de acerto com o seu empregador ou via sindicato? Um acerto que, em tempos não pandêmicos, poderia ser visto como uma coisa prejudicial, mas que, em tempos pandêmicos, ele mesmo entende que é bom para ele, para preservar o vínculo que ele tem? Veja que é realmente uma reflexão, eu não tenho uma resposta para isso. E o meu lugar de fala, que eu sei, pode comprometer a minha análise. Evidentemente, pode comprometer. Eu tento, na medida do possível, ter a empatia de poder pensar como o outro e tentar me colocar no lugar do outro, mas, evidentemente, eu sou eu e todas as minhas circunstâncias. Mas a impressão que eu tenho é que, embora eu reconheça que, em tempos de pandemia, a gente pode pensar em restrições à autonomia da vontade, isso não significa que essas restrições, no tempo de hoje, possam levar a um tipo de reflexão sobre a autonomia da vontade do século XIX, ou de início do século XX. É preciso pensar essa autonomia da vontade já no paradigma de um direito que reconhece cada vez mais a autonomia da vontade. E isso, voltando com essas reflexões todas, para que todos nós possamos pensar juntos. Eu não tenho respostas muito claras para isso. É só a minha análise é uma análise de contexto e de tentando perceber um tipo de movimento histórico e tentar não ser reacionário, compreendendo o reacionário como aquele que reage ao que é novo. Isso que o adjetivo reacionário é nesse sentido, né? Eu tento não ser reacionário, eu tento não ser uma pessoa que reage a tudo aquilo que muda as minhas estruturas mentais. Tento ser. Então, será que isso não exige, esse movimento histórico todo não exige da gente uma reflexão? E aí eu avanço para tratar da autonomia da vontade no processo do trabalho. E aí não só no direito material do trabalho, mas no processo do trabalho. Acho que boa parte de vocês sabe que o CPC de 2015, ele tem como uma de suas grandes novidades, e para mim é a maior novidade, a possibilidade de ampla negociação em matéria de processo. Ou seja, ampla negociação, a autonomia das partes para negociar mudanças nas regras do seu processo é muito ampla no CPC, com base no artigo 190. Essa é uma grande mudança que vem sendo cada vez mais difundida no âmbito do processo civil, vem sendo incorporada em outras leis. Veja que a Lei de Liberdade Econômica expressamente se refere a negócios processuais celebrados pelo poder público. A Lei da Transação Tributária, que acabou de ser aprovada agora, em 2 semanas foi aprovada a Lei de Transação Tributária, expressamente prevê negócios processuais em execuções fiscais, expressamente. Portanto, tudo na linha do que o Código prevê em 2015. Então, é algo que está sendo muito implantado, muito concretizado. Será que não cabe negócios processuais trabalhistas? Será que não cabe? Veja, o TST editou a conhecidíssima Instrução Normativa 39, de 2016, em que ele, naquele primeiro momento, e foi logo um dia antes, ou 2 dias antes do início da vigência do Código, o TST, no primeiro momento, disse que o artigo 190 não se aplicaria ao processo do trabalho. Já de cara. Mas só o 190. E 4 anos depois, né? 4 anos depois dessa instrução, eu me pergunto se não é o caso de o TST repensar isso. É algo que eu coloco em debate de forma muito franca na ENAMAT. Será que não é o caso de repensar? Será que, de fato, não se admitem negócios processuais trabalhistas de um modo geral? Vamos pensar aqui comigo. A palavra conciliação e a palavra negociação, elas são usadas na Constituição Federal no contexto do âmbito trabalhista. Perceba, conciliação e negociação não parecem ser termos constitucionais ou termos costumeiramente constitucionais.
mas nossa Constituição utiliza os dois termos. E utiliza os dois termos no contexto do direito do trabalho. No contexto do direito do trabalho. Ou seja, o direito do trabalho nosso, ele é constitucionalmente estruturado com base em negociação e conciliação. Constitucionalmente. Já vem de lá de cima. Por que essa conciliação, essa negociação só pode se dar em direito material? Quer dizer, os sindicatos podem negociar salário, mas não podem negociar qual é o perito do processo? É isso? Porque negociar qual é o perito do processo é um negócio processual. Quer dizer, eu posso negociar jornada de trabalho, posso negociar salário, mas não posso negociar quais são as regras de distribuição dinâmica dos donos da prova? Como meu amigo Sérgio Torres, que está aqui assistindo uma vez, me disse isso. Desembargador Sérgio Torres. Me disse, Fred, eu vejo muito convenções coletivas com a cláusula que inverte o ônus da prova. Atribui o ônus da prova ao empregador e não ao empregado. Isso é uma distribuição, isso é um negócio processual, um negócio probatório. Isso é feito, vai se ignorar? Vai se ignorar? Eu reflito e vou além. O Conselho Nacional do Ministério Público, em dezembro de 2014, editou a Resolução 118 de 2014 do CNMP. 118 de 2014 do CNMP. Essa resolução tem um capítulo dedicado aos negócios processuais celebrados pelo Ministério Público. Então, o CNMP expressamente autoriza que o Ministério Público brasileiro coloque convenções processuais nos TACs, nos compromissos de ajustamento de conduta. Eu pergunto, o Ministério Público do Trabalho não pode? O Ministério Público do Trabalho será o único Ministério Público do Brasil que não pode inserir convenções processuais nos seus compromissos de ajustamento de conduta? Me parece que não. Me parece que isso não faz o menor sentido. Será realmente que nós vamos proibir negócios processuais que melhorem o processo para o trabalhador? Porque é preciso abrir a cabeça para perceber que nem todo negócio processual no âmbito do trabalho será um negócio processual que vai prejudicar o trabalhador. Ora, se é possível resolver o litígio trabalhista por acordo, o litígio trabalhista pode ser resolvido por acordo, e todos sabem disso, e boa parte dos litígios trabalhistas no Brasil é resolvida por acordo. Por que nessa solução do litígio trabalhista, que é feita por acordo, em audiência, no mais das vezes, nela não pode haver uma cláusula que diga o seguinte, caso a parcela do acordo não for paga, a execução deste acordo vai estar sob a seguinte regra: os embargos à execução desse acordo somente suspenderão a execução se a penhora for em dinheiro. Pode criar essa cláusula. Uma cláusula que diz que somente penhora em dinheiro suspende a execução. Penhora em outro bem não suspende a execução. Isso é uma convenção processual executiva, favorável ao credor, favorável ao exequente trabalhista. E não é uma coisa incomum. Por que não? Por que não uma convenção processual agora nesse tempo de pandemia, quando os prazos voltarem a correr? Os prazos vão voltar a correr em maio. Por que não uma convenção processual em um determinado processo em que as partes acordam suspender o processo? Ou aumentar o prazo para as partes se manifestarem? Elas mesmas podem entender que o volume de documentos está muito alto e os advogados, né, de ambas as partes, eles dialogam entre si e fazem uma convenção para ampliação do prazo de resposta. Por que não? Eu tive um caso, inclusive, trabalhista. Um caso que aconteceu há 10 anos. 10 anos? Talvez 8 anos. 8 anos. Vejam que caso interessante. Eu era advogado do réu. E aí, proposta ação trabalhista, o meu cliente foi citado. Entre a citação e a realização da primeira audiência, demorou assim, uns 30 dias. Nesses 30 dias,
eu procurei o advogado do reclamante para tentar ver se a gente construiu um acordo. E foram 30 dias negociando esse acordo. Pronto, fizemos o acordo. Chegou na audiência, levamos o acordo, o juiz homologou o acordo. Pronto, homologou o acordo, nos termos do acordo, e extinguiu o processo. Só que por um vacilo nosso, talvez porque estávamos muito entusiasmados com o fato de ter terminado o processo, a gente não percebeu que o seguinte, que o juiz, ele homologou o acordo, mas se valeu de um modelo de homologação do acordo que estava no computador dele, que é um modelo geral de homologação de acordo. Ele se valeu daquele modelo, homologa o acordo nos termos tal, e no modelo do juiz havia uma série de cláusulas do acordo que eram cláusulas incompatíveis com o que foi acordado. Portanto, ele homologou nos termos do acordo, mas acrescentou cláusulas que vieram no modelo dele, de homologação, que eram incompatíveis com o modelo que ele tinha homologado. Veja que coisa. Quando saiu a sentença, quando saiu a publicação, a gente viu isso, eu fiquei desesperado, né? Porque o advogado do réu, fiquei desesperado. Liguei para o advogado do autor, contei o que aconteceu, ele falou assim, Fred, não se preocupe, vamos, eu e você, advogado de autor e réu, percebam bem isso, advogado de autor e réu, vamos ambos entrar com embargo de declaração em litisconsórcio. Nós entramos com embargo de declaração em litisconsórcio. O reclamante e o reclamado, em litisconsórcio, embargaram a sentença. Só para mostrar que ambos estavam um não estava querendo protelar o processo. Porque se eu embargasse, o juiz poderia entender que eu estava querendo protelar o processo. Achar que eu estava de má fé, que eu fiz o acordo, advogado da reclamada, fiz o acordo, queria protelar embargando. Para evitar esse tipo de coisa, embargamos juntos. E o juiz acolheu os embargos e corrigiu a decisão. Esse tipo de comportamento é um comportamento que prejudicou alguma das partes? Não prejudicou. O que é esse tipo de comportamento? Que sempre foi direcionado para resolver o litígio trabalhista. Não possa agora ser relacionado, utilizado para a solução, para uma mudança do processo. Eu vou dar um outro exemplo que me parece importante para vocês perceberem como o negócio processual no âmbito do trabalho pode ser útil. Eu tive um caso meu, não era trabalhista, mas o exemplo serve. Um caso meu que vinha se arrastando há 20 anos. 20 anos. Não era nem comigo, eu peguei esse caso só 5 anos atrás. Mas era um caso de 20 anos. Peguei o caso, chegou num ponto tal em que a outra parte já não podia mais fazer nada, ela não podia entrar com nenhum recurso, ela não tinha mais o que fazer. Aí ela me ligou, o advogado da outra parte me ligou, dizendo assim, Fred, já não tem mais o que fazer, agora vamos fazer um acordo. Agora vamos fazer uma proposta de acordo séria. Só que meu prazo para pagar sob pena de multa vence depois de amanhã. E eu sou uma empresa que tem conselho de administração, eu não posso fazer um acordo sem passar pelo conselho. Não dá tempo de a gente fazer um acordo até depois de amanhã, e depois de amanhã a minha dívida vai passar a ser 20% maior, porque ele tinha que pagar sob pena de multa de 10% mais honorários de 10%. Então, uma dívida de X ia passar a ser X mais 20%. Muita coisa. Ele disse, Fred, não dá. O que a gente faz? Ele disse, não tem problema. A gente vai fazer um acordo de prorrogação do vencimento do prazo. Um acordo para prorrogar o vencimento do prazo. Para que, uma vez prorrogado o vencimento do prazo, você não sofra a multa e a gente possa fazer um acordo. Não deu outra. Foram 30 dias de prorrogação de negociação depois disso e foi feito um acordo que resolveu um problema de 20 anos. É um acordo simples, um negócio processual simples, prorrogação de vencimento de prazo. Isso não está dentro de um contexto trabalhista? Quer dizer, se eu posso fazer uma negociação para resolver o litígio trabalhista, por que eu não posso fazer uma negociação para dizer o seguinte, olha, vamos resolver o litígio trabalhista, mas o prazo vai vencer amanhã, para evitar o trânsito de julgado, vamos prorrogar o vencimento desse prazo. Isso prejudica o trabalhador, necessariamente? Então, é uma reflexão que eu faço. E tem uma última reflexão. O próprio CPC diz que negócios processuais celebrados por pessoas em manifesta vulnerabilidade são nulos. Então, se um negócio processual celebrado por um trabalhador em manifesta vulnerabilidade lhe prejudicar, ele é nulo. Isso o próprio direito positivo já determina. O próprio parágrafo único do artigo 190 do CPC já determina isso.
já determina que negócios celebrados por pessoas em manifesta situação de vulnerabilidade são nulos. Isso, claro que vale para o processo do trabalho, evidentemente. E é claro, estabelecendo a premissa que voltando à premissa que eu estabeleci aqui, que se nós pensarmos na possibilidade de calibrar o índice de proteção, a intensidade da proteção, a depender da intensidade da vulnerabilidade, como eu sugeri, é claro que um negócio processual celebrado por um carvoeiro analfabeto, que recebe um salário mínimo, trabalha numa mina de carvão no interior do Brasil, vai ser olhado com olhos muito diferentes de um negócio processual celebrado por mim. Eu, professor Fred Didier Júnior, processualista, que muitos de vocês conhecem, sou também seletista, sou também trabalhador. Um negócio processual celebrado por mim será visto por um juiz do trabalho, eventualmente, com os mesmos olhos de um negócio processual celebrado por esse outro carvoeiro, por esse trabalhador carvoeiro? É claro que não. É claro que não pode ser. Mas isso quer dizer que não cabe negócio processual trabalhista? Não pode chegar a essa conclusão. Eu não posso dizer que porque há trabalhadores em situação de manifesta vulnerabilidade, em nenhum caso cabe negócio processual trabalhista, ignorando todas essas circunstâncias que eu falei. Desde que há negócios processuais trabalhistas que favorecem o trabalhador, até o fato de que há negócios processuais trabalhistas coletivos, celebrados entre os sindicatos, ou celebrados pelo Ministério Público. E não se poderia restringir essa possibilidade. Pois bem, meus caros, perceba que as reflexões sobre autonomia, no âmbito do trabalho, elas ganham uma dimensão nova, indiscutivelmente, tendo em vista essa crise pandêmica que nós estamos vivendo. Uma crise que tende a nos puxar para voltar a um tempo em que o trabalhador tinha zero ou próximo disso autonomia, tende a nos puxar, mas eu reflito se não é o caso de a gente fazer uma ponderação, aumentando um pouco a proteção, porque os tempos de pandemia exigem um aumento de proteção, eu não tenho dúvida disso, mas esse aumento de proteção não a ponto de zerar ou de eliminar a possibilidade de um indivíduo, trabalhador, poder, em alguns casos, entender, decidir o que é melhor para ele. Então eram essas minhas considerações. Espero que eu tenha conseguido despertar em vocês alguma curiosidade para refletir e repensar sobre esse assunto. Muitíssimo obrigado. Professor, muito obrigado pela aula, pelos conhecimentos que passou para todos nós aqui. Mais uma vez, muito obrigado, professor.